boa noite, Audiseg, olha aí que legal, salve, Senar, Márcio Martins, grande Márcio, tá aí chegando aí, Luciane, Juliane, oi Lu, como é que você tá, tudo bem, que coisa boa, muita gente boa aqui, Adriano tá por aqui, olha aí ó, e aí Márcio, tá frio aí, como é que tá, muito frio? Aqui nesse Campo Grande, nesse MS, tá frio demais, rapaz. Demais pra gente que é acostumado com esse calorão, ó. Aí tá frio daí, olha com a Loan Senna. Olha aí, Valberto. Como é que você tá, Valberto? Tudo tranquilo? Um assunto que você vai gostar hoje, hein, Valberto? Proteção respiratória, ó. Espaço confinado, assunto pipoca aqui hoje, hein? Galera, que legal, nosso assunto hoje é o PPR, vou até anotar aqui já, ó, Brunão chegando aí, Laís, que legal, Edivaldo, Walter, que massa aí, ó, satisfação pessoal, vou falando onde que vocês são, Luiz César Almeida, olha aí que legal, grande Luiz César, Priscila chegando aí, ó. Galera, vamos chamando aí, quem você vê que não tá aí ainda, dá um alôzinho, que hoje é proteção. Vou pôr aqui pra gente afixar o tema aqui, ó. Programa de proteção respiratória. Esse é o nosso assunto hoje. Anderson chegando ali, satisfação. Pessoal, de onde vocês são? Me fala aí, escreve aí. Cidade, estado, onde é que vocês estão, pra gente poder saber. Aqui é o Humberto chegando aí, grande Gisberto, Humberto sempre aqui com a gente, Gisnara, que legal, olha, oi Gisnara, hoje o nosso assunto é programa de proteção respiratória, ó, então já vou colocar aqui, Tangará da Serra, Adriano, que legal, Sueli chegando ali, ó, que coisa boa, então deixa eu fixar aqui nosso tema, olha aí, o Paraíba chegou aí, Márcio, que legal, rapaz. Galera, de onde vocês são? Fala aí pra mim, ó, Juliane, Minas Gerais, que legal, sempre aqui, ó. E a Jorge, a nossa convidada especial de hoje, Joinville, Santa Catarina, que legal, ó. Galera do Rio Grande do Sul aí, olha só que show. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter uma super convidada aqui. Vamos falar sobre o programa de proteção respiratória. E quem tá animado aí, manda um joinha aí, manda um ok. Quem tá gostando da música, manda um joinha, que eu tô terminando só de ajustar as coisas aqui. E a gente já conversa, começa o nosso bate-papo aqui, ó. Tem mais gente aqui, ó. São Gabriel do Oeste tá aqui. Vamos lá, falar de onde que vocês são. Por favor, pessoal, ó. Tem um aviãozinho ali embaixo, manda pra galera que não tá aqui, pra pessoal poder participar também. Muita coisa boa hoje, então já encaminha pro pessoal ali, fala, ó, pega o aviãozinho, envia, porque a gente vai ter muita coisa boa aqui. Jorge, se você tiver aí, Jorge, quiser mandar seu convite, manda aí, porque hoje passa muito rápido e o assunto é muito bom, então nós temos que começar aqui, que tem muita coisa boa. Aí, ó, Pontes Lacerda chegando aí, galera, vai falando de onde vocês são, cidades, estado, aí ó, a Suelen tá ali, Luiz Odenil. E hoje nosso bate-papo é sobre o programa de proteção respiratória. Eu tenho acompanhado bastante fiscalização do Ministério do Trabalho e tem aumentado essa solicitação de PPR, hein? Então vamos dar uma conversada sobre esse assunto. Ó, o Alexandre chegando aí, que coisa boa. Anastácio Vinícius, que legal, olha aí, ó. Então hoje esse é o nosso assunto. Então pega aí a sua dúvida, pega aí a sua pergunta, seu questionamento e vamos conversar com uma das maiores especialistas em programa de proteção respiratória do país. Olha aí, a Georgia tem feito um excelente trabalho nessa atividade aí. E hoje a gente é o nosso assunto, proteção respiratória aí, ainda mais em tempos de coronavírus aí, né? Então será que muda alguma coisa? Qual detalhe a gente tem que observar? A gente tem que se antenar aí. Alexandre Facina, olha ele aí, rapaz, sempre bom ter você aqui, meu irmão. Eu disse que é Rondonópolis, que legal, olha só, Rondonópolis, cidade maravilhosa, que coisa boa, viu? Mateusão chegando ali, galera, vão metendo um coraçãozinho,
e encaminha essa live para alguém que você acredita que possa se beneficiar desse assunto, que hoje vai ter muita coisa boa aqui pra gente dar uma conversada. Emílio, olha aí o Emílio, que legal. Vou aguardar aqui a dona Georgia, eu já te enviei o convite, hein, doutora? Estamos te esperando aqui, hein? Que coisa boa, ó. Quem gosta dessa música, dá um joinha aí pra mim. Quem gosta dessa música aí, ó. Coisa boa aqui, ó. Tem que estar animado, porque tem muita coisa boa hoje pra acontecer. Muita coisa boa pra gente conversar. Então vamos junto aqui que tem coisa pra gente se divertir. Hoje tava cheio de gente fera aqui fazendo live. Tava acompanhando aqui. Tiago Machado. Tava Ivomar. Tava uma galera pesada aqui, ó. Vamos lá, Jorge, mandei de novo aí, ou se você quiser me mandar, eu aceito aqui também, ó. Que coisa... Luciano, olha aí o Luciano chegando na área aí, rapaz, que bom, ó, meu amor tá aqui também, Fernanda, beijão ali, ó, que coisa boa. Então, hoje nosso assunto é programa de proteção respiratória. Eu tenho acompanhado umas fiscalizações aqui do Ministério do Trabalho. Eu não sei quem que é da área da agrícola aqui, manda um alôzinho aqui, ó. Dá o seu coração, o Pedro tá chegando aí, ó. Quem é da área rural sabe que o Ministério do Trabalho, a Inspeção do Trabalho agora, né? Ministério da Economia. Como é que vocês estão aí? Estão conseguindo fazer? Não estão? Então, olha lá, ó, alguém já se manifestou. Quem é da área de segurança aí, da agricultura, vai falando ali. Ô, doutora, salve! Eu achei que não ia conseguir entrar nessa sala. Ah, não, mas vai sim, aqui dá certo, sempre dá certo no final, viu? Achei que esse convite não ia chegar. Tá com muito eco aí pra vocês? Tá muito eco aí, Roberta? Então, você tá me escutando bem aí, galera? Fala aí como é que tá o som, que eu nem ponho o fone de ouvido se o som estiver bom. Aí Um, dois, vocês vão três, um, dois, mandando aí. três. Ah, tá ótimo. Doutora, muito obrigado de ter aceito o convite aí pra gente conversar sobre PPR, né? Você conhece alguém que tá entrando aí por acaso, Jorge? Quer mandar um salve? O Alan que acabou de entrar. Deixa eu ver aqui. Opa, é que eu saí e voltei. Agora eu perdi quem já entrou, tá? Eu tive que sair e voltar para eu conseguir entrar. 2 dedos de prosa, com certeza. Que bacana. Legal. Que show. Quase que eu derrubei meu negócio aqui. Doutora, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. Que legal, muita gente aqui para prestigiar esse Sim, momento. essa sala tá aquecida, né? Vamos que vamos. Não, a galera que sempre participa, ainda mais com gente importante igual você, né? Aí a galera fala, não, vai lá olhar, né? O que essa doutora vai falar pra gente? Então, é uma satisfação ter você aqui, muito obrigado. Eu tenho me esforçado para trazer bastante conteúdo para a galera aqui e trazer essas pessoas que a gente acredita que tem esse mesmo espírito de transmitir a informação, de ajudar, né? Ainda mais a fortalecer essa nossa área de SST para ela ficar mais forte, com uma estrutura mais forte, né? Com profissionais com alto nível. É isso que eu sempre peço aqui e falo, né? Vamos evoluir, vamos todo mundo junto para cima. Tão bacana a gente conhecer outros profissionais, né? Coisa que a internet está dando uma oportunidade gigante de a gente criar algumas referências. Eu sempre falo, eu falo muito, tá? Então, antes de eu engatar na conversa aí, queria dar o alô, um beijo para Doris, que acabou de entrar, que é uma das maiores referências de saúde e segurança do trabalho de Joinville. A Doris está aqui com a gente. Inclusive, ela fez aniversário essa semana, então super beijo pra ela. E assim, eu sempre falo, Roberto, que uma coisa que quando a gente é recém-formado, quando a gente começa na área, ou talvez em qualquer trabalho, a gente se cobra saber de tudo, né? E a gente tem aquela responsabilidade de entender de tudo. Eu acho que realmente a gente tem que saber, entender, ter uma visão sobre tudo, mas ninguém é bom em tudo. Nós não conseguimos ser profundos, ter o domínio 100% de tudo. Então, reconhecer isso também é importante. E saber a quem recorrer, né? Então, assim, se eu sei o que o Roberto domina, o que o Rafael Antônio aí, o Rafael Bento acabou de entrar, o que ele domina, é bacana, porque no momento que eu precisar, né, de uma informação, de uma orientação, eu sei a quem recorrer. Então, eu tenho aí alguns anos de experiência de visitar de clientes, de dar consultoria, e eu conheci excelentes técnicos, excelentes engenheiros, e
de cada um a gente pega uma coisa, uma característica, né? O carisma, o jeito de se comunicar, sabe, a atitude, alguma habilidade aqui que você vai vendo que é importante que você não tem. Então você vai tendo umas referências, né? Isso é bacana. Então a internet ela possibilita muito a gente conhecer outros profissionais além do nosso mundo, né? Que a gente estava acostumado ali. Verdade, né? Então, você vê aí que veio a pandemia, trouxe umas coisas ruins, mas acelerou, né? Acelerou alguns Acelerou. processos aí, né, que a gente já vinha analisando. Mas que legal, que bom. Eu concordo plenamente com você. A gente vai somando essas experiências e vai cada vez melhorando mais e mais, né? Que legal. Mas, Jorge, muita gente entrando aí, ó, Cláudio, Robson, que legal. É uma satisfação aí, todo mundo. Seja bem-vindo aí. Doutor Jorge, vamos falar aí um pouquinho sobre você antes, bem rapidinho. Se fosse para quem é a Jorge, então, o que que a Jorge está fazendo hoje? Fala pra gente um A pouquinho. Georgia, ela não é especialista em PPR. Georgia é uma apaixonada por PPR, tá? A verdade é essa. Olha, A que legal. a especialidade, eu tô ouvindo você falar doutor e tal, isso tá me tão meio estranho, assim, pra mim, né? Mas é porque há 12 anos, né, eu sou formada em engenharia ambiental desde 2008, né? Então tem 12 anos que eu sou formada, e assim que eu formei eu já comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego, Roberto, foi com equipamento de proteção individual. E era, até comentei ontem numa live, isso era para ser temporário, era para ser algo assim que só para passar um tempo até eu conseguir um trabalho dentro da engenharia ambiental. E quando eu entrei nessa empresa que trabalhava com EPI, eu falei, nossa, acho que eu posso tentar uma pós em segurança do trabalho. Aí na sequência engatei a pós em segurança do trabalho e eu nunca saí de lá, saí faz 2 anos, então eu trabalhei durante 10 anos nesse mesmo lugar. Então, o meu trabalho era fazer assessoria nos clientes, nas indústrias. Eu moro numa cidade industrial, bem industrial, Joinville, Santa Catarina. Aqui nós temos todos os tipos de indústria, Roberto. Então, meu papel era visitar esses clientes e desenvolver equipamento de proteção individual, num todo, né? Então, eu sou apaixonada pelo universo de proteção individual. É uma área que tem carência de profissionais que dominem esse assunto e é de extrema importância porque a saúde do colaborador está dependendo daquilo e o dinheiro da empresa está indo naquilo também, né? Então é de extrema importância a gente entender e dominar esse assunto. E a proteção respiratória, ela sempre esteve, óbvio, nos clientes. Então, desde o cliente de 5 funcionários ao cliente de 7.000 funcionários, sempre tem algum setor ali usando proteção respiratória. E proteção respiratória, geralmente não tem ninguém que está com essa responsabilidade. Normalmente não tem PPR, 90% das empresas não tem PPR. Se tem PPR, o PPR é antigo, está ainda vetado. E não tem nenhum administrador normalmente. Então, quando eu dava assessoria para essas empresas, automaticamente eu pegava o PPR no colo e fazia o que eu podia fazer dentro da minha limitação, né, como consultora, né? Não como administradora do PPR, mas como consultora. Então, essa oportunidade, Roberto, de conseguir ajustar o equipamento, diminuir o gasto da empresa e entregar um equipamento melhor para o usuário, ver a satisfação dele, sabe? Ver que você resolveu um problema que ninguém estava entendendo ali. Isso é viciante, isso é legal. Então, cada vez mais eu fui me aprofundando. Os fabricantes, eles nos treinam intensivamente. Todos os anos eu fiz, várias vezes durante o ano eu fazia, né, minhas atualizações em EPI. E a mão na massa, né? Porque durante o dia eu estava 3, 4 empresas, durante 10 anos. Então, a mão na massa, né? Vendo a realidade, vendo a queixa dos colaboradores, porque a queixa que você já ouviu de um usuário de respirador é aquela que eu já ouvi centenas de vezes, né? Que a gente sabe como é que é. A dificuldade da empresa pequena, a dificuldade da empresa grande, da empresa média, a realidade do negócio. Então, essa Jorge apaixonada pelo universo da proteção respiratória. E aí, nos últimos anos... Gostei muito dessa definição. Não sou especialista, sou amante da proteção respiratória. Que show! Muito legal, muito legal. E aí, nos últimos 2 anos, eu já percebi isso no dia a dia, né? A necessidade, a carência e a importância da proteção respiratória. E aí, nos últimos 2 anos, eu tive um pouco mais de coragem e criei minha empresa, a G-Safe, para tratar exclusivamente de proteção respiratória. Então, nos 2 últimos anos, eu trabalho exclusivamente com proteção respiratória aqui na região, né? E agora aqui na internet. Então, para você ver a demanda, né? Meu serviço exclusivo de proteção respiratória. Eu não faço avaliação ambiental, tá? Diretamente no PPR.
porque aqui, e daí eu vim para a internet, eu constatei que a carência é nível Brasil. Não era só da minha região, né? Aí veio a pandemia, daí mesmo que deixou Aberto, muito, né? muito claro, né, que a gente precisa melhorar nesse aspecto. E meu trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente está indo para frente, então. É legal, coisa boa, né? Quero saber quem está assistindo a gente aqui, quem é amante da segurança do trabalho, igual a doutora é amante da proteção respiratória, deixa um joinha aqui, manda um coraçãozinho aqui para nós. E o que eu achei interessante que você falou, Jorge, é que quando a gente ajuda, essa satisfação, né? Porque você vê aí, respirador, né? Tem lugar que a gente vai que a galera não sabe nem a diferença do VO pro particulado, né? Já começa aí, né? Uma coisa que acha que está se protegendo e não tem nada de proteção ali, né? Então... É a percepção, né? Tem gente que acha que a válvula da máscara é o filtro da máscara. Tem gente que acha que a estrutura de um cartucho ela tem maior proteção que um filtro mecânico, né? Então a questão está muito atribuída à questão visual do equipamento, né? A proteção, algumas pessoas acabam atribuindo a questão visual do equipamento à proteção, né? Não é. O Fogaça aí na área. Eu tô vendo um monte de fã seu aqui, só te elogiando e eu tô lendo aqui, viu? Que bacana. Que legal. Que legal. Pessoal, então é o seguinte, ó. Quem ainda não segue a Jorge aqui, tem muita gente que assiste aqui o canal Roberto Medeiros, então não deixa de seguir ela, tá? Pro seu público que tá aqui, Jorge, eu sou Roberto Medeiros, então, trabalho com segurança do trabalho já fazem 14 anos aqui no Mato Grosso do Sul. É onde eu moro, tá? Mas eu tenho os clientes no Mato Grosso, Paraná, a gente tem até umas obrinhas ali no Rio Grande do Sul que a gente atende também, que é a nossa região aqui onde a gente atua mais. Então é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Não deixe de seguir a gente aí que a gente sempre está querendo trazer mais e mais coisa boa para todo mundo que está assistindo. Mas vamos para o nosso tema então. Doutora, fala pra gente, ou melhor, deixa eu tirar o doutor aqui, só de respeito, doutora, tá? É respeito, tá bom? É respeito pelo que você trabalha, pelo seu trabalho aí. Vamos falar do PPR, então, de uma forma simples, o que é, que empresas que tem que fazer, porque isso está sendo novidade para muita gente. Antes de você entrar, eu estava comentando aqui no MS, a inspeção agora do trabalho, tem feito muita solicitação de PPR por causa da questão dos espaços confinados, sabe? Então eu até vi alguma galerinha entrando aqui, uns especialistas aqui em treinamento de espaço confinado, e eles estão solicitando isso nas notificações, tá? Porque é um ambiente que é comum para nós aqui, MT, MS, tá? Área rural. Então, isso acabou trazendo esse viés mais do PPR. Então, vamos começar ali pelo início de conceito e quem que precisa ter, que empresas que precisam ter PPR. A gente começa esse nosso assunto enquanto a galera aqui tiver pergunta, manda aqui que nós vamos tentar olhar aqui o máximo possível para tratar elas. Roberta, eu tenho feito algumas lives e às vezes eu falo, não vou mais comentar essa informação porque eu acho que o pessoal já está cansado de ouvir. Mas é importante porque sempre tem alguém que tá assistindo a gente pela primeira vez, né? Então, deixar bem claro o seguinte, o programa de proteção respiratória ele é obrigatório desde 94. Tá? Então, a gente está em 2020, já faz algum tempo que ele é obrigatório. Em quais empresas? Toda empresa que entrega para o seu funcionário, né? Seu funcionário, o respirador, que foi avaliada a necessidade de proteção respiratória, independente, Roberto, se for aquele uso rotineiro, sabe, que a pessoa usa todos os dias, se for por uma emergência, eu tenho uma equipe de emergência que vai atuar no momento de emergência, que ela vai utilizar a proteção respiratória. Então, a gente espera que nunca tenha emergência, mas se eu tenho uma equipe que em algum momento pode atuar usando proteção respiratória, também está inserida nesse contexto. Outra coisa, eu tenho um colaborador que ele só usa proteção respiratória se houver uma falha do sistema, né, da operação, que tem que fazer uma limpeza uma vez ao ano, não importa, tá? A frequência de uso, Roberto, e nem a quantidade de usuários, e muito menos a complexidade do equipamento. Você falou agora de espaço confinado. Claro que espaço confinado é um risco, né? Um risco alto, dependendo do espaço confinado, enfim, normalmente representa um risco respiratório alto, mas para aquelas atividades também rotineiras, independente, né, da situação, se for constatada a necessidade de algum momento esse colaborador usar proteção respiratória, sim, nós precisamos
elaborar um programa de proteção respiratória. Então, toda vez que eu entrego o respirador, então, independente, né, da frequência e do tipo de respirador e da quantidade de usuários, eu preciso ter um programa de proteção respiratória implantado. Por quê? Isso é obrigatório, né? Por que é obrigatório, Jorge? A gente tem uma instrução normativa que foi publicada pelo Ministério do Trabalho, na época, em 94. Essa instrução normativa, ela fala isso. Ela deixa bem clara a obrigatoriedade da empresa implantar um programa de proteção respiratória baseado no PPR da Fundacentro. Então, o PPR da Fundacentro é que nos norteia, que orienta e que traz procedimentos que muitos nós temos que seguir à risca, né? Tem uma estrutura básica, o PPR, dependendo da empresa, precisa de uns passos a mais ou a menos, enfim, mas tem uma estrutura mínima, básica, e que a gente precisa seguir o PPR da Fundacentro. Então, a base da obrigatoriedade, Roberto, está na instrução normativa, tá? Número 1, de 11 de abril de 94. E também ela vem com a NR6, que fala entregar um equipamento, né, adequado ao risco. E quando a gente fala de proteção respiratória, esse equipamento eu só consigo comprovar que ele está adequado ao risco, né, se eu tenho PPR. Então a gente não pode falar que a gente faz proteção respiratória numa empresa se a gente não tem o PPR, tá? Mas o PPR implantado na sua totalidade, né? Com toda a sua preocupação e cuidado, a sua estrutura no mínimo, né? Mínimo possível que ele exige tem que ser cumprido. Então, quando eu tenho o PPR implementado, eu posso dizer, sim, o meu equipamento ele está de acordo, né, com o ambiente, com a atividade e com o meu usuário. Só através do PPR que a gente consegue dizer que a proteção, né, ela está muito próxima ou ela é efetiva. Fora isso, a gente não tem PPR, não dá para dizer que a atividade está segura, que o meu equipamento ele é eficiente. Então, essa é da onde a gente parte na necessidade da proteção respiratória, a gente parte daí, tá? Show de bola, né? Então, começa aí o início desse assunto de proteção respiratória aí. E eu acho que a galera tá entrando aqui, né? Deixa eu ver aqui, parece que tinha havido uma pergunta aqui, eu vou tentar voltar aqui, algum comentário aqui. Mas, doutora, se você fosse diferenciar aí o PPRA, que é o que a maior parte aqui da nossa galera faz, pro PPRA, pro PPR, PPR, como que você diria para nós qual que é a diferença de um para o outro? Porque no PPRA tem que ser reconhecido o risco químico, você tem que estar listado lá, tem que inclusive medir lá. Tá? Então, se tem que ter o PPRA, o que diferencia do PPR, então? Ah, boa pergunta. Antes de eu responder a sua pergunta, faltou alguém fazer a pergunta agorinha. Qual que é a validade de um programa de proteção respiratória? Ele tem que ser implantado e revisado anualmente. Boa pergunta, tá? Ah, legal. Bruno, aqui, ó, eu vi agora, eu fiquei procurando aqui, eu não estava achando, ó. Legal, valeu, Brunão. Bruno sempre acompanha a gente aqui. Tá. O pessoal tá mandando perguntas, isso é muito legal. Então, vamos tentar responder o máximo que a gente puder hoje aqui, tá? Então, vamos lá. Você perguntou sobre a diferença de PPRA e PPR. Primeiro que as siglas elas são parecidas e tem pessoas que confundem. Para falar bem a verdade, o PPR ele é pouco conhecido, né? Eu vivo PPR desde que eu entrei, né, no meu primeiro trabalho, para mim isso é comum, mas é engraçado que as pessoas, às vezes, elas querem falar disso e elas mandam áudio para mim e elas falam PPRA o tempo todo, elas não falam PPR, elas falam PPRA. Então, há uma grande confusão. Mas olha só, o PPR, ele vem depois do PPRA, tá? Primeiro a gente reconhece o risco. Né? A gente avalia as atividades e reconhece o risco. Depois de reconhecido o risco respiratório, entra o PPR para entregar a proteção adequada. Então, agora a gente está falando de GRO, de PGR. O PPR, ele atende perfeitamente o PGR, né? O Programa de Gerenciamento de Riscos que a gente vai passar a elaborar. Então, ele é perfeito e completo já, porque depois então, que você reconhece, quem faz o programa de proteção respiratória, quando digamos que você me contrate para fazer um programa de proteção respiratória de uma empresa que você atende. Eu já vou, em cima eu já vou me basear nos levantamentos de riscos que a empresa tem, tá? Se eu não tenho isso, eu vou precisar fazer isso antes do PPR, para realmente me certificar dos riscos, para depois, em cima dos riscos levantados, eu fazer o programa de proteção respiratória, tá? Então, o PPR reconhece os riscos e quantifica quando possível, e o PPR ele vem para tratar desse resultado.
tá? Então é Legal. diferente. Primeiro a gente reconhece através do PPRA e depois a gente vem com o PPR, tá bom? E também Show. muito, falando em PPRA, tá? Hoje eu coloquei uma informação no grupo do Telegram, fiz uma enquete lá, que o PPRA, Roberto, ele não seleciona respirador. Uhum. Tá? Eles têm, você reconhece o risco respiratório no PPRA, mas por si só, sozinho, o PPRA não seleciona respirador, porque o respirador ele só vai ser selecionado para a Georgia, para o Roberto, para o Bruno, que apareceu aí o último nome que eu li, né? Dependendo das características dessas pessoas. Claro, ele vai obedecer o risco, mas obedecer o risco é o mínimo que o respirador te entrega. Tá? O PPR ele te entrega assim, uma proteção adequada ao risco, mas respeitando as nossas individualidades. Então é o mínimo, cobrir o risco é o mínimo que o PPR faz. Ele tenta entregar o melhor equipamento para cada pessoa, né? Por isso que a gente às vezes encontra usuários que são resistentes ao uso de respirador, porque talvez ele tenha recebido um respirador adequado ao risco, mas não era adequado a ele, a necessidade dele, e às vezes nem atende a atividade dele no todo, sabe? Então, tem se você for olhar a mesma rotina de uma pessoa que usa respirador, às vezes ela nem tem compatibilidade com aquele respirador que ela recebeu com outro equipamento, mas ela foi obrigada a utilizar porque só foi visto o risco. Esse risco, esse respirador, pega aqui e vai usar, mais ou menos assim. Né? Mas na prática, no dia a dia, na rotina dela, aquilo é difícil de usar, não combina com o óculos de grau dela, não combina com outro equipamento. Ele vai ter que escolher entre um e o outro, porque se o óculos está embaçando, não vai querer ficar com o respirador e o óculos, entende? Então é esse cuidado que o PPR tem. Que show de bola. Galera, vocês gostaram? Manda um coraçãozinho aqui quem gostou, porque a Femeia tá perguntando aqui, ó, os fit tests são eficazes? Então, olha só, aí que entra trabalhar com PPR. Por que as pessoas às vezes desistem do PPR? Ou o PPR normalmente ele é engavetado, Roberto? Porque ele trata a individualidade. Vocês já perceberam que eu estou falando da individualidade, né? Desses usuários, dessas atividades. Não é só. Por isso que o PPRA não seleciona respirador, porque não olha só para o risco. Então, quando eu falo de individualidade, é complicado, né? Imagina eu ter que achar um tipo de respirador para perfis de rostos diferentes. E quando a gente fala do teste de vedação, né? Que perguntaram se ele é eficaz, ele é eficaz, muito eficaz. Aliás, é uma das etapas mais importantes do PPR, depois da seleção. Depois que reconheço o risco e seleciono o respirador, o ensaio de vedação é o coração também do PPR, porque é neste momento que você vai adequar o respirador àquela pessoa. E aí, tem que ser feito com ética, resiliência e responsabilidade. Imagina você ter que fazer fit test em 200 pessoas, em 300 pessoas, não é em 5 pessoas. E tem que ir para cada pessoa tentar entregar a melhor solução. Então, se o fit test for feito dentro do procedimento correto e exigido pela Fundacentro, né, com esse olhar cuidadoso como ele deve ter, sim, ele é super eficaz. Tá? É uma das etapas que garantem a vedação, né, do respirador no rosto da pessoa. Claro que ela deve ter outras ações do usuário para não comprometer a proteção dele. Mas o fit test em si, quando ele é feito corretamente, né, com o objetivo que ele tem, ele é eficaz. O que eu vejo, né, na prática, imagina você pega uma turma de 30 pessoas, 30, eu tô pegando leve, tá? 30 pessoas para fazer site de vedação. E aí você vê que um reprova, outro reprova. É mais fácil você falar, senti um pouco do gosto, não, tá tudo certo, tá normal, tá aprovado. Faz a pessoa assinar a folha que tá aprovado o fit test, aí a pessoa volta para a área com o respirador que não tá vedando direito, que passou um pouco da solução, ela sentiu o gosto, mas você falou para ela que era normal. Ela assinou a folha e tá lá o registro de ensaio de vedação aprovado. Né? Então, você não corrigiu o erro da vedação do respirador, né? Ou você fez o teste de vedação e não avaliou naquele momento a compatibilidade com os outros EPIs. Então, nesses casos, pode ser que o teste de vedação não seja efetivo, mas quando ele é feito da forma correta, sim, ele é efetivo. Show de bola, show de bola. Me lembro as primeiras vezes que eu fiz teste de vedação, fui fazer um teste ainda meio que sem saber
Fiquei o dia inteiro com a minha boca doce, assim, ó, amassava, virava no doce. Falei, olha, Mas você sabe que né? eu só uso, assim, eu só uso o Bitrex. Nós temos que ter as duas soluções. Quando a gente fala do ensaio de vedação qualitativo, né, se usa muito Bitrex e sacarina. Sacarina é uma solução extremamente doce, como você falou, mas é doce, né? Doce mesmo. Doce ruim. Muito doce. E tem o Bitrex que é extremamente amargo. E eu uso o Bitrex. Se a pessoa não tem paladar com o Bitrex, que é muito difícil, porque como diz os mineiros, é um trem amargo. E você passa o resto do dia amargo. Amarga a vida, né? Amarga o dia. Então, se a pessoa não tem paladar pro Bitrex, aí eu troco por sacarina. Mas eu prefiro trabalhar com amargo. Mesmo que eu fique amarga por dentro, por fora, enfim. Mas eu prefiro o amargo. Entendi, legal, legal, ó. O Natanael tá aqui, ó. Natanael, fala de onde que você é aqui, ó. Ele tá pedindo para falar um pouco sobre as trocas programadas dos filtros, né? Provavelmente os filtros de carvão. É legal esse assunto, né? Saturação dele, né? E quanto tempo. Isso. Então vamos lá. A vida útil de filtro, né? Não sei se ele direcionou para filtro químico ou filtro mecânico. Filtro mecânico, é mais fácil a gente instruir o colaborador porque apresenta normalmente uma resistência mecânica, uma resistência respiratória, né? Então, filtro mecânico, quanto mais saturado ele tiver, maior a resistência de passagem do ar. Então, o usuário acostumado com o respirador, ele sente que o respirador novo, né, o filtro mecânico novo, estava fácil de respirar, e depois de um certo momento fica difícil a respiração. Então, isso indica a saturação de filtro. Né? Ou então, quando ele está deformado, né, não faz mais vedação no rosto, na hora de trocar. Mas agora, focando na resposta para filtros químicos, que pode ser essa a dúvida dele, o que eu acho? Ele perguntou? Ou como é que faz? Ele pediu para comentar sobre isso, né? Eu acho que os tempos de periodicidade de troca é uma coisa importante. Como estabelecer em quanto tempo tem que trocar um filtro químico? Essa é uma pergunta que a galera... Tá, legal. Então, vamos lá. Para a gente estabelecer a vida útil de um filtro químico, a gente precisa de um PPR. Então, assim, vai depender do quê? Do que depende a vida útil de um filtro químico? O filtro químico depende, obviamente, da concentração do contaminante no ambiente, né? Primeira coisa. Quais são esses contaminantes, sabe, Roberto? Porque tem moléculas que elas têm uma força de adesão maior do que a outra. Então, ela tem a capacidade de remover ou deslocar a outra molécula. Depende da composição de moléculas no ambiente, quais são esses contaminantes, a vida útil do cartucho pode ser maior ou menor. Então, se você falar que tem uma acetona com uma outra molécula, dependendo da composição, ela tem a característica de deslocar. E no filtro químico, acontece uma coisa que é muito interessante. Depois de saturado, digamos que isso aqui é um filtro químico, tá? Ele vai saturando, o ar passa, né, por esse filtro e ele vai deixando já seu contaminante na entrada. Então, quando ele vai saturando, o gás passa para dentro do respirador. Então, o filtro saturado, ele já não tem capacidade de reter a molécula, diferente do filtro mecânico, que quanto mais está saturado, mais ele filtra. O filtro químico não. Então, a troca, é muito importante a gente saber qual que é esse tempo de troca. Vai depender, então, da concentração do gás, né, desses vapores, desses gases, da composição disso também, da temperatura, tá, do ambiente, da umidade. A umidade influencia demais na vida útil dos filtros químicos, né? E principalmente, tipo de atividade, se uma atividade pesada, a frequência respiratória desses usuários, né? Então, normalmente, os fabricantes, Roberto, têm um software para calcular a vida útil dos seus cartuchos. Isso é muito legal. Mas, para a gente usar esse software, eu preciso ter o quê? A avaliação quantitativa. Tá? Para saber. Dá para fazer o PPR, seleção de equipamento, através de uma avaliação qualitativa? Dá. Só que quando eu falo de troca de cartucho, né, sem uma avaliação quantitativa fica mais perigoso, porque depois de saturado, esse gás, esse vapor migra para dentro do respirador. E o usuário, se ele já estiver acostumado com o contaminante, ele não percebe mais a entrada do contaminante, ou ele só percebe depois de muito tempo. Então, a troca, né, estabelecer esse tempo de troca, ele é muito importante, principalmente para filtro químico, mas para fazer isso com segurança tem que ter avaliação
quantitativa. Se for através do método qualitativo, você vai dizer o que para o usuário? Quando você sentir o gosto, né, do produto, ou o cheiro você troca, mas daí pode ser que ele já esteja acostumado, o limiar, né, a percepção dele já não é mais a mesma de antes, então até ele perceber ele já pode estar exposto há algum tempo. Então é bem bacana, alguns fabricantes têm, né, esse software de cálculo de vida útil. Você pega as concentrações do que você tem no ambiente, de gás e vapor, coloca lá no software, coloca a temperatura, tipo de atividade, umidade relativa, pressão atmosférica, e o software te dá quantas horas, em minutos, quantos minutos aquele cartucho pode ser utilizado. Aí você tem essa informação e você trabalha mais ou menos em cima daquilo ali, né? Já tem já tem um norte. Tá? E esse software, eles fazem também o cálculo desses cartuchos que são conjugados também? Que esses conjugados, eles vão ter uma vida menor, vida útil deles, ou não necessariamente? Quando ele tem dentro da mesma estrutura filtro químico e mecânico, dentro da mesma estrutura, né? Isso. Aí são os classe 2, os cartuchos classe 2, classe 3, né? Sim, porque cada fabricante vai considerar a sua estrutura, né? Então ele vai falar, olha, eu te indico o cartucho referência tal, e ele vai considerar, né, o volume, o material que ele tem ali, adsorvente, que vai reter, ele vai conseguir calcular em cima do modelo dele, tá? Vai conseguir também calcular, mas se referindo à parte que vai filtrar a parte de carvão, né? Não vai estar levando em consideração nesse momento as camadas de filtro mecânico, no caso, né? Mas sim, ele consegue também, tá? Legal, show de bola. Tinha um monte de pergunta aqui, eu escolhi algumas aqui, ó. Galera, quem tá gostando, manda um coraçãozinho aí, manda um joinha aí, porque eu vou fazer a do Luiz Odenil, ó. Luiz Odenil perguntou aqui, ó. Como proceder em realizar o teste de vedação da empresa que atendo mediante a pandemia que estamos passando? Mudou muita coisa com a pandemia, né? Em muitos aspectos, não só da respiratória, né? Boa pergunta. O que você tem sugerido aí, doutor? Boa pergunta. Eu sugiro não deixar de fazer. A gente não pode deixar de fazer. Por quê? Primeiro que a gente está vendo que o respirador, né? Vamos ao ambiente industrial. Quanto tempo essa pessoa vai ficar exposta na área usando o respirador sem saber se o respirador é adequado? Não vamos fazer o fit test por um mês? A gente está indo para o quê? Para o quarto mês de pandemia? É isso? Estamos indo para o quarto mês? Mais isso, Quarto. Até quando a gente vai? Até quando essas pessoas vão ficar expostas? Olha só a responsabilidade da empresa de ficar sem o fit test com o colaborador na área, né, esse tempo aí descoberto. Então, mas é claro, com novos procedimentos. Aí, se o fit test demora para fazer, vai demorar 3 vezes mais. Tem o procedimento, né, de limpeza do kit, né, de contato com o usuário, de cuidado com os equipamentos. Aí tem que estabelecer um procedimento de limpeza, de higienização, de comunicação, distanciamento, enfim, para evitar, né, que aconteça algum contágio, enfim, trazer pessoas só, né, que estejam sem sintomas de gripe, obviamente. Mas sim, eu acho que tem que ser mantido, né, pela missão, pela responsabilidade que o PPR tem, né, de não deixar a pessoa exposta sem saber se o respirador é adequado para ela ou não. Só que, claro, vai ter que adequar também o procedimento, né, para não haver contaminação em contato com as pessoas, né, assim, né, risco de contágio. A gente teve um problema a nível de Brasil com relação a essa questão de respirador, né, Jorge? Porque faltou, né? Acabou os respiradores, né? Tá um absurdo, inclusive, os valores, sabe? Aí entrou os respiradores de pano agora, né? Que era uma briga antes, agora, né? Isso, todo mundo, não é respirador, é a máscara, Roberto. Respirador nunca, né? Verdade, né? As máscaras, perfeito, né? E a gente teve situações aqui, Jorge, eu não sei você aí, né? Mas que acabou mesmo, né? Não tinha respirador, tá? E a gente tinha as pessoas expostas aos riscos, né? E por um tempo, até agora está de forma gradativa regularizando, acabou indo essas de pano mesmo, né? E o que você tem feito, as suas observações aí para as empresas? Eu não sei se aí chegou a faltar. Eu tive cliente do Paraná que me ligou desesperado aqui, se sabia de alguém, se tinha. As pessoas me ligavam
pela internet, pedir orientação. E as que me conhecem aqui da região ligavam porque eu trabalhava no distribuidor de EPI. Então, assim, Jorge, onde você sabe que tem e tal? Mas é claro, isso aconteceu no começo porque a população inteira queria usar os respiradores sem saber da... Porque vocês já perceberam aqui nessa live que usar um respirador sem saber usar, sem PPR por trás, ele perde sua eficiência. Então não adianta a população inteira sair usando respirador com barba, né, sem ajustar corretamente, que ele acaba funcionando como uma máscara de tecido. Isso que acontece, né? Então houve sim a escassez, acho que agora por aqui eu vejo que por aqui já está normalizado, né, o abastecimento de respiradores. Aqui na minha região a gente tem grandes fundições, imagina só a quantidade de PFF2 que essas empresas utilizam e não podem parar sem PFF2, competindo com o que o mercado estava precisando, né, por conta do coronavírus. O que eu vi que muitas empresas tiveram a oportunidade de migrar por respirador reutilizável. É isso que eu vi. Então, quem usa um PFF2, não são todas as atividades, Roberto, não são. Mas muitas empresas podem ter migrado para o respirador reutilizável com filtro P2 e não concorrer com o P2 que estava sendo solicitado, tá? Com bom trabalho, a gente consegue, às vezes, com facilidade, comprovar que um respirador reutilizável, com manutenção, que a gente chama, tá? Ele é mais econômico do que o descartável. Oferece uma proteção, muitas vezes, mais efetiva, mais confortável, não tem gastos nem de descarte para a empresa diminuir o descarte de filtros, enfim. Então, muitas delas poderiam ter usado essa parte da escassez para dar um upgrade nos seus respiradores e ainda trazer uma redução para as empresas, tá? Engraçado isso que você está falando, né? Em março, bem no início da pandemia, a gente tinha começado em um dos nossos clientes um projeto, um estudo lá, para o período maior de produção dele, trocando os descartáveis por esses de manutenção. E aí a gente tinha definido isso em reunião, aí começou a bagunça da pandemia, quem disse que a gente conseguiu comprar daí, né? A gente comprou alguns de amostra, porque ainda tinha os descartáveis, e depois a gente não conseguiu continuar fazendo o teste. Mas você vê que engraçado, várias pessoas já tinham relatado que tinha sido melhor os que eram de manutenção, porque vedava melhor e não embaçava o óculos, tá? Então, a galera falou, não, é mais tranquilo de usar. No início muitos reclamavam que era pesado, mas os outros foram vendo os outros benefícios e seguiu daí, que legal. É muito legal, assim, porque quando você olha para um usuário que ele fala, não quero usar esse aí de borracha, né? Sabe o que acontece? Muitas vezes eles têm a resistência, Roberto, porque é mais difícil de usar errado um respirador com manutenção. Descartável, facilmente eles arrastam para baixo, arrastam para cima e tal. Ah, quanto foi o jogo ontem? Ah, nem vi, respondo. Proteção de queixo vira daí, proteção de queixo. Já os respiradores com manutenção, eles são mais difíceis de ficar removendo o tempo todo. Então, meio que obriga ou dificulta o uso errado. Mas quando o usuário ele está aberto para o uso, ele percebe que o conforto é maior, a troca de ar é melhor, né? Não fica aquele respirador umedecido, colapsando no seu rosto o tempo todo. Então, assim, além da proteção, né? Então, show de bola. As vantagens são inúmeras. Galera, e aí, tá legal? Manda um joinha aí quem acha que tá legal aí, manda um coraçãozinho que eu tô vendo aqui o Marcelo de Brasília, ó. Ele tá falando aqui de quem quer a responsabilidade de fazer o fit test, saúde ou segurança? Uma briga eterna. Não, eu acho que é o seguinte, tá? Para fazer o fit test, gente, olha só, a pessoa que faz o fit test já tem que ter o domínio da seleção de respirador. Ela tem que entender muito de seleção de respiradores, de equipamento, porque quando você pega... Você já fez ensaio de vedação, Roberto? Quando você pega um colaborador, pode dar tudo errado no ensaio dele. Ele pode reprovar várias vezes no respirador e você tem que entender, saber fazer seleção para saber por qual você vai trocar. Você tem que entender de equipamento para saber se o equipamento dele não tá com defeito. Você tem que ajudar ele a fazer a inspeção naquele momento, saber ajudar a colocar, saber fazer a avaliação, né, do próprio usuário, ajudar ele a instruir ele, enfim. E tem que saber do procedimento corretamente. Então, a pessoa que faz o teste de vedação pode ser da área da saúde, né? Ou da segurança. Mas tem que ser uma pessoa treinada e entender disso tudo para conseguir contornar. Porque eu falei para vocês da grande responsabilidade de um ensaio de vedação. É o momento que você corrige, que você ajusta. Se você pega um colaborador que está ali pronto para você trabalhar, né? Você tem um monte de informação através dele, você não sabe corrigir aquilo, você só sabe fazer o procedimento, colocar o capuz, chamar ele, fazer o procedimento e tal, e mandar embora,
aí é complicado. Então, a pessoa que faz ensaio de vedação pode ser da segurança, pode ser da saúde, mas ela tem que ser treinada para fazer ensaio de vedação, tá? Show, show de bola, ó. Alexandre lá do Mato Grosso tá aqui, ó, satisfação. Galera do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Joselito, que legal, ó. E o Bruno mandou uma perguntinha aqui, legal, olha só. Bruno, fala de onde você é, Bruno. O Bruno tá assistindo a gente aqui, ó. Um respirador P2 poderia ser utilizado como medida contra o Covid? Claro que sim. P2? Sim, mesma coisa. Só que aí tem que ter cuidado, né? O que acontece? Quando ele fala um P2, pessoal, ele quis dizer que é uma peça filtrante. É uma peça que vai acoplada a uma máscara reutilizável. Ele quis dizer isso, né? Em vez de usar o PFF2, que é uma descartável, onde o próprio filtro vem no meu rosto, ele está falando para usar uma P2. A P2 tem a mesma eficiência que o PFF2. Nos ensaios de laboratório, eles seguem a mesma, não é a mesma NBR, mas são os mesmos critérios de eficiência na penetração, de retenção, né, dessas partículas. Então, por eficiência de retenção de partículas do vírus é a mesma coisa. O que acontece é que numa máscara reutilizável, você tem que ter muito mais cuidado, né? Tem que ter muito mais cuidado, porque a máscara, você tem todo o corpo da máscara ali. Né? Não é só o filtro que você joga fora, você tem o corpo da máscara que fica. Então, o processo de higienização, né, de cuidado no manuseio e tal, tem que ser maior. Então, esse é o cuidado. Mas o filtro P2 em si, igualmente eficiente para o vírus, tá? Show de bola, que legal. A Universidade da SCT com a gente de novo. Claudemir, tá ali. O Bruno é do Rio de Janeiro, Resende, Rio de Janeiro. Que legal, Bruno. Bom que você tá aqui, ó. Claudemir tá aqui, ó, falou, ele tá fazendo propaganda do seu curso aqui, quer se inscrever. Ótima oportunidade, já deixa então para nós falar sobre um negócio legal aí, o seu curso, né, Jorge? Como é que funciona o seu curso aí? Por favor, dá uma palhinha pra gente. O curso é o seguinte, o nome dele é Dominando o PPR, Roberto, porque eu tenho essa necessidade de entregar um todo, né? Já percebeu que o setor faz uma pergunta, eu quero dar embasamento todo. E aí é isso mesmo, eu quero formar vários profissionais que dominem o PPR para poder oferecer esse serviço para o seu cliente ou na sua empresa. Então, o curso Dominando o PPR é um curso totalmente online, tá? Por acesso por 12 meses. Tem o meu acompanhamento, tem as aulas ao vivo comigo. E ele é completo, os módulos completos, para você conseguir implantar o programa de proteção respiratória. Eu abri minha primeira turma em junho, tá? Estou acompanhando a turma, ofereci mentoria na elaboração do primeiro programa de proteção respiratória, tá bem legal. E a segunda turma a gente abre agora em agosto, tá? Então as inscrições, ela é por tempo determinado para eu conseguir trabalhar com a turma e acompanhar, né? Cada turma eu acompanho, tá? Mesmo que o curso é online, a pessoa faz no momento que ela quer, tem as aulas ao vivo comigo, tem meu acompanhamento, né? Então, é isso. Que legal. Então, galera, seguir a Jorge lá, que logo tem o lançamento do próximo curso aí, que é o que o Claudemir falou ali, ele quer entrar na próxima aí, ó, show de bola, né? Agosto, Claudemir, agosto. Inclusive, é muito legal, Roberto, que eu tô com médico do trabalho no curso, técnicos de segurança, engenheiros de segurança. Olha que bacana, a galera despertando, né? O médico do trabalho tem uma responsabilidade dentro do PPR, que é dele, só dele. Só o médico do trabalho pode dizer se o colaborador é apto ao uso do respirador ou não. Não é o técnico, né? Não sou eu, não é você que fala isso. Passa pelo médico, ele faz uma avaliação física e psicológica do colaborador e fala, o fulano de tal, vem o atestado, né? Pode usar proteção respiratória e o médico assina. Então tem o médico de trabalho no curso também, eu achei sensacional. Que legal, que legal. Quem gostou da ideia do curso da Jorge, manda um coraçãozinho aqui, manda um joinha aqui. Vamos ver quem gostou, só quem gostou. O Samuel tá aqui também perguntando, ó, o Samuca chegou aqui, ó, que legal. Qual a diferença entre verificação de vedação e ensaio de vedação? Boa pergunta, Samuel. Então, olha só. Olha só. O ensaio de vedação, ele é feito no usuário para saber se aquela cobertura facial que você escolheu de acordo com o risco, que a empresa escolheu de acordo com o risco, ela tem vedação no rosto do usuário. Então, o teste de vedação, o ensaio de vedação, ele é feito antes da pessoa entrar na função e ela é repetida uma vez a cada 12 meses ou se a empresa mudar de modelo de respirador, tá? Então, é o ensaio de vedação com capuz, o procedimento e tal. A verificação da vedação, Roberto, é algo que o colaborador tem que fazer toda vez que ele entra na área contaminada.
tá? Toda vez que ele vai entrar no seu posto de trabalho que usa proteção respiratória, ele faz o ensaio, a verificação da vedação. Então, qual que é o objetivo da verificação? Verificar se você colocou corretamente o respirador. Porque você já passou por um ensaio de vedação, você já tem na sua mão um respirador que veda no seu rosto. O que que falta, então? O colaborador sempre ajustar corretamente. Então, quando ele faz, né, fecha as entradas de ar, faz a pressão negativa, ou então fecha a saída de ar e faz a pressão positiva, ele consegue perceber se está bem ajustado ou não, né, no rosto dele. Então, a verificação é algo que o colaborador que faz toda vez que ele coloca seu respirador. Tá bom? Show de bola, que legal aí, ó. As diferenças. Eu tava até tentando achar aqui, uma pergunta que veio num direct para mim aqui, sobre, que é uma coisa que as pessoas realmente perguntam, quem que pode assinar o PPR, né? Até eu que estava procurando ver quem que era a pessoa para falar e eu não conseguia aqui, tá meio difícil mexer aqui. Lembra que eu comentei agora há pouquinho que no curso Dominando o PPR a gente tem técnicos, engenheiros e médicos? Então, o PPR lá da Fundacentro, quem nos orienta, que dita, né, os passos, as regras, enfim, ele não fala da formação da pessoa, né? O título, só engenheiro, só médico ou técnico. Não, ele fala que a pessoa tem que ter conhecimento, né, em proteção respiratória, conceito higiênico-ocupacional, proteção respiratória, e tem que conhecer e dominar muito o programa de proteção respiratória na sua totalidade. Então, a pessoa que vai elaborar o programa de proteção respiratória pode ser um engenheiro, um técnico ou médico do trabalho, alguém da área de segurança do trabalho que entenda, né, dos processos, da rotina, das obrigatoriedades de higiene ocupacional, que entenda o contexto e também do programa de proteção respiratória, né? Então, se você tem um curso bem feito de proteção respiratória, se você conhece mesmo o curso, né, o programa, você pode, e todo o outro contexto que eu te falei, você pode elaborar o programa, tá? Você pode assinar pelo programa de proteção respiratória. Não precisa ter uma RT, tá? Não precisa ser engenheiro. Tá bom? Legal. E aí, galera, ficou claro aí? Manda um joinha quem achou que ficou claro, né? Na verdade, o engenheiro tem que fazer a RT, você comentou, por causa do conselho dele daí, né? Não, se eu sou engenheiro e eu faço o programa de proteção respiratória, eu emito uma RT, tá? Mas se eu for técnica de segurança do trabalho e eu fizer um PPR, eu não preciso ter RT. Tá? Então, o programa de proteção respiratória em si não tem que ter por trás uma RT, isso que eu quero dizer. Legal, tá? Show. O Antônio estava aqui, ele falou aqui, a barba realmente faz a diferença? Deixa eu olhar aqui, ele tem barba, é lógico, né? É lógico a pergunta dele. E aí, doutora? Sim, a política da barba ela é importantíssima, tá? E é uma coisa que o técnico pode ensinar, tá? Alguém perguntou de novo, o técnico pode ensinar? Pode ensinar. Se tiver conhecimento, né, de proteção respiratória, que a gente já falou, e dominar o programa de proteção respiratória, sim. A barba atrapalha, sim, e ela é proibida para quem usa proteção respiratória, tá? Não tem argumento nenhum, Roberto, que justifique o funcionário estar com barba na área. Não tem argumento. Então, essa avaliação tem que ser feita desde a contratação da pessoa, né? Ela tem que ser informada que para a função dela ela vai usar proteção respiratória e que ela não vai poder ter barba, né? Não vai poder pelos faciais na região de vedação do respirador. Isso está dentro do programa de proteção respiratória. Ele é repetido várias vezes, essa obrigatoriedade. E se eu acho que influencia? Claro que sim. Você sabe, os contaminantes, esses riscos respiratórios, eles não são nem visíveis ao olho. Você não consegue você não consegue nem enxergar ele. Então, ele consegue passar pelo espaço da barba com o respirador. Ele atrapalha na vedação. Então, por isso a importância, né, de não estar com barba. A política da barba, tá? Show de bola. A galera aí da barba já sabe, né? Eu não tenho esse problema, né? Porque minha barba é cheia e grossa, né? Cheia de falha aí, ó. Difícil, né? Difícil de achar minha barba, então eu tô bem... tem colaborador que pode ficar uma semana sem fazer barba e tá tudo certo. E tem pessoas, Roberto, que tem que fazer a barba todo dia. E aí eles reclamam, mas eu tenho que fazer a barba todo dia? Sim, se teu pelo cresce rápido, todos os dias você tem que fazer para estar de respirador. Mas esse problema, Roberto, ele deveria ser filtrado lá antes de colocar a pessoa na área, tá? Antes, o certo é isso, passar pela avaliação do médico, ver se ele não tem problema de fazer a barba todos os dias, problema com lâmina, enfim, se ele vai conseguir cumprir a política da barba antes de entrar na área, porque depois que a pessoa está lá na área, isso é um problema tão complicado, mas não justifica, tá? Eu não posso deixar a pessoa com barba usando respirador na área.
Show de bola. Acho que antes até do médico é lá na entrevista, talvez, né? Porque né, tem. Exatamente. Por isso O cara que é chega lá importante. com a barba toda desenhadinha lá, né? Não vai querer tirar a barba daí. E por isso que é importante envolver o RH no programa de proteção respiratória. Tá? Que show de bola. Ó, tá quase acabando aqui mais uma perguntinha aqui, ó. Teste de vedação de terceiros, prestador de serviço em minha unidade. Eu obrigatoriamente devo fazer o fit test com esses funcionários ou posso exigir que a empresa dele faça esse teste? A prestação de serviço, né, os terceiros, isso tem que estar dentro do programa de proteção respiratória da empresa. Dentro do programa, o que foi estabelecido? Que isso vai ser cobrado do terceiro ou você vai assumir, né, isso? Normalmente as empresas exigem. Vou contratar o terceiro para vir fazer um trabalho dentro de uma área onde eu preciso de proteção respiratória, eu já exijo que ele tenha o programa de proteção respiratória e que ele apresente para mim os registros, né, de treinamento, de avaliação médica, de ensaio de vedação, você tem que apresentar. Mas isso você deixa definido dentro do seu programa de proteção respiratória, né? Como é que você vai tratar os terceiros? Como é que é a política com os terceiros, tá? E aí você acorda isso com ele no momento da contratação já, que ele tem que estar de acordo com o seu PPR. Isso está lá na abrangência do documento, tem uma parte do PPR que chama abrangência. Então, onde que ele é válido? Aí você fala quais as áreas da empresa onde o PPR deve ser cumprido e você também fala se o terceiro entra ou não entra, que normalmente entra, né? Tá. Show de bola. Ó, a Juliane falou aqui que lá na empresa dela é um problema sério essa questão de barba. Então tá aí a dica, né, Juliane? Já vai, conversa com o RH, faça isso ser uma pergunta do processo de entrevista, perfeito. Porque aí você já mata lá, né? Perfeito. E no caso de prestador de serviço, você já tem que amarrar no contrato, que é o mais lógico daí. Juliana, isso aí ó, é um problema, eu vou falar para vocês que a questão da barba é um problema que a gente enfrenta dentro da fábrica já. Em 95% das empresas, para não dizer 98% das empresas que eu atendo. De estar lá na área alguém que já está um tempão trabalhando, que precisa do trabalho e não pode fazer a barba, não consegue fazer a barba. Às vezes é aquela pessoa que tem resistência porque é marrenta mesmo, né? Porque é uma pessoa mais difícil, às vezes nem tem problema nenhum em fazer, mas não quer fazer, tá? Legal. Então trata isso lá no começo da contratação, que já não deveria ser um problema nosso, né? Esse não poder cumprir com a política. Olha, conversa quando é boa é assim, né? Passa, né, Jorge, aqui, ó, falta 1 minuto aqui pro Instagram desconectar nós aqui, viu? Mas foi muito legal esse bate-papo, muito bom, olha, uma satisfação muito grande receber você. E essa vibe, essa vibração também é muito boa, porque isso anima a gente também a continuar evoluindo, a continuar crescendo, né? Eu quero aqui que quem gostou aqui, manda um joinha, manda um coraçãozinho, vamos agradecer a Jorge que tem aqui, né? Que legal. E deixa o seu recadinho final pro pessoal aí, Jorge, por favor. Pessoal, então assim, ó, obrigada por estar aqui com a gente numa quinta-feira fria, né? Foi um prazer enorme, o Roberto, bate-papo super gostoso. O pessoal mandou um monte de perguntas super interessantes, eu adoro isso. Espero que eu tenha conseguido contribuir. Se vocês têm mais dúvidas, mandem direct para mim, meu Instagram é o Jorge Rafaela Oficial, né? Manda lá direct para mim, me segue que eu contribuo só com esse conteúdo. Também tem meu Telegram, né? Jorge Rafaela, tem um grupo exclusivo no Telegram que vocês podem estarem lá comigo. Tem o YouTube, Jorge Rafaela também. Tem meu curso abrindo aí, né, em agosto. Então, para saber de tudo, é só estar conectada comigo, que eu trabalho exclusivamente com esse assunto e ajudo o máximo que eu posso. Pode mandar pergunta que eu respondo para todo mundo. Que legal. E no mais te agradecer, Roberto, que adorei essa live, viu? Gostei muito da energia daqui. Muito bacana. Que bom. Não, aqui a galera é animada. Tem que ser animado para estar aqui, viu? Porque aqui a evolução é constante. Quem não tá animado, fica animado, né? Com essa energia toda, fica todo mundo animado, tá certo? É isso aí. Galera, show de bola, ó. Satisfação ter todos vocês aqui. Doutora, obrigado pela sua... A gente que agradece aqui, viu? Sucesso aí. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente se fala. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Roberto. Obrigada.